Dando continuidade ao desenho das cotas, nós já definimos aqui a cota da profundidade desse objeto. Eu posso fazer as cotas pegando os símbolos de cotas nessa opção aqui no menu Annotation, ou também a gente vem no menu Home, nós temos aqui o campo Annotation, aqui à direita ele nos lista as opções de cotas. Então nesse caso, como nós vamos fazer as cotas lineares, quais as cotas que a gente precisa fazer nesse desenho aqui? Nós vamos cotar aqui ó, a altura do nosso objeto, lembrando que o layer cota já está corrente. Nós fizemos aqui uma cota linear representando a altura do objeto. Com o pan, vou movimentar a tela para a direita. Eu posso fazer a cota desse diâmetro de 5 aqui na vista frontal, como eu poderia fazer ele na vista superior. Lembrando que, de acordo com a norma 101.26, nós devemos evitar o uso de cotas redundantes. Então, vou utilizar uma cota linear aqui para fazer a cota desse diâmetro aqui, que tem 3 metros. Eu vou utilizar uma cota linear para fazer a cotagem desse diâmetro que tem 5 metros. Eu preciso também aqui, ó, dessa altura aqui, que é desse rebaixo, e da altura desse ponto a esse aqui. Então, vamos usar um método linear. Dou um clique nesse ponto aqui, dou um clique nesse endpoint, que com isso aqui, ó, eu já tenho a representação dessa altura. E eu preciso aqui, ó, basta que eu tenha a altura aqui dessa nervura. Eu dou um clique na opção linear, clico aqui ó, nesse endpoint aqui, lembrando que as cotas lineares elas só vão fazer cotas ou na direção horizontal ou na direção vertical. Houve um erro aqui, então vamos retificar aqui, ó, só para verificar qual é a distância que nós temos aqui, desse ponto a esse, nós temos os 2,5. Então, tá certo. Então, vamos clicar nesse endpoint aqui. Depois eu dou um clique nesse endpoint aqui, ó. Que a cota ela vai surgir. Ela tá ficando com 3 unidades. Vou fazer a representação pegando diretamente desse ponto aqui e desse outro ponto aqui, ó. A cota aqui, ela apresentou um problema de configuração, que ele tem que ser ajustado aqui. Então, vamos verificar aqui, Dimension Scale, por que ela pegou com 3 unidades. Vamos vir aqui no Modify, nós vamos botar aqui a precisão, essa precisão com uma casa decimal, e vamos verificar se agora vai ocorrer esse erro aqui. Então, viemos aqui na opção linear, dou um clique nesse endpoint, clicamos nesse endpoint e ela agora ficou com 2,5. Ou seja, o que ocorreu aqui que eu chamo a atenção? Nós tínhamos ajustado com nenhuma casa decimal. Só que quando eu coloco aquela opção com nenhuma casa decimal, automaticamente a cota vai ser arredondada para um valor maior. Ela não ficaria com 2,5, ela ficaria com 3, que seria exatamente a dimensão dessa que está aqui. Para que isso não ocorra, para que o número fracionário possa aparecer, eu tenho que botar uma ou mais casas decimais. Com isso, esse erro foi retificado. Essas cotas elas estão muito juntas uma das outras. Para que a gente possa ajustar isso aqui, basta que a gente selecione, vamos dar um clique nesse quadrado do meio da cota e a gente movimenta ela para a direita ou para a esquerda, que a gente desloca essa cota para onde a gente queira deslocar. A mesma coisa eu vou fazer com essa cota de altura 2,5 para que elas não fiquem muito próximas do objeto e nem muito juntas em si. Lembrando que a norma ela não define qual a distância que temos que ter, mas por questão de legibilidade de apresentação no desenho, nós não podemos fazer as cotas nem muito próximas aos objetos, nem muito próximas às outras cotas paralelas. Então, nós já cotamos a altura. Também ressalto que essa altura aqui ela não precisa ser cotada, tendo em vista que se nós cotássemos essa linha vertical aqui, nós estaríamos caindo num caso de cotas redundantes.
A outra cota que eu vou utilizar agora é a profundidade, ou seja, o comprimento da nossa vista frontal. Então, nós vamos usar um estilo de cota linear, que é esse estilo de cota aqui, ó. Então, aqui eu já tenho essa cota linear aqui definida. Nós vamos ter que movimentar esse texto um pouco para baixo. Vamos primeiramente movimentar nossa tela. O ortogonal está ligado. Comando Move, apertamos o Enter. Vamos dar um clique em cima do texto. Apertamos o Enter, dou um clique na tela e vou puxar o texto para baixo. Feito isso aqui, a cota foi desenhada e não ficou nem muito próximo do texto. Agora vamos fazer as demais cotas na vista superior. Então, o que a gente precisa é agora o diâmetro dessa circunferência aqui, tendo em vista que os outros diâmetros nós já cotamos ele na vista frontal. Então, nós vamos fazer a cota desse diâmetro menor que tem 2 metros. Nós vamos aqui ó, na opção de cotas. Vamos clicar aqui na opção diâmetro. Vamos dar um clique aqui na circunferência que a gente quer cotar. E nós vamos puxar essa cota aqui para fora do nosso objeto. De forma análoga, eu preciso cotar esse raio, desses círculos aqui, desses arcos de circunferência, e os diâmetros desses círculos aqui. Então, os raios, eu vou usar a cota de raio, vou dar um clique em cima desse arco e vou fazer essa cota aqui. Da mesma forma, como nós fizemos na circunferência de diâmetro 2, eu clico no símbolo de diâmetro, dou um clique em cima desse círculo aqui e faço essa cota desse diâmetro aqui. O que acontece? Nós temos 2 arcos de circunferência de raio de 1,5 e 2 diâmetros de 1 metro. Não há necessidade, segundo a norma 101/26, de fazer essa cota aqui e essa outra aqui. Se há elementos repetitivos, a gente indica na própria cota o número de elementos repetitivos. Para isso, vamos dar 2 cliques em cima da cota. Vocês observamos que a cota ela fica destacada com um sublinhado azul. E agora é só a gente escrever 2 vezes que vai fazer essa retificação. Vemos aqui na opção fechar o editor de texto que a nossa cota foi retificada. Observamos que o comando ainda está ativo. Vamos fazer a mesma retificação aqui nesse diâmetro aqui, ó. Só a gente dar um clique em cima da cota. Ela já ficou destacada com a cor azul. É só nós digitarmos diretamente 2 vezes o símbolo do diâmetro e o 1. E aqui nós fechamos o nosso editor de texto. Vamos agora na vista superior fazer a cota aqui dessa nervura aqui, que é do comprimento dessa nervura. Nós vamos utilizar uma cota linear, que representa aqui essa profundidade, ou seja, o comprimento da nervura. Essa cota aqui, que é a distância entre esses 2 centros, é uma cota redundante se nós fizermos ela aqui na vista superior, porque a profundidade do objeto ela já foi cotada na vista lateral. Então, não há necessidade de se fazer essa cota aqui na vista superior do objeto. E aqui o que acontece? Falta aqui a profundidade da nervura. Fazer essa cota aqui na vista superior não vai ficar com uma representação muito boa. É mais indicado fazer essa cota aqui na vista lateral, que nós não vamos ter problemas aí de linhas auxiliares passando pelas linhas de dimensão. Então, nós vemos aqui, vamos dar um zoom aqui, nós clicamos aqui na opção linear, vamos aproximar o cursor desse endpoint, vamos dar 3 segundos e vamos movimentar o mouse para cima. Ao movimentar o mouse para cima, observamos que aparece uma linha verde tracejada. Essa linha é o que nós chamamos do Dynamic. Então, a gente movimenta ela. Quando aparecer aqui o Nearest, nós clicamos com o botão esquerdo do mouse. E agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui do lado direito. Vamos puxar, apareceu ali o Nearest, nós clicamos
e ela é a nossa cota feita ali. Sem eu precisar ter que desenhar a linha auxiliar, ele simplesmente vai fazer aquela cota ali de 1 metro ali na nossa vista lateral. Nós desenhamos essa cota de 1 metro aqui na nossa vista lateral. Com isso aqui, gente, todas as cotas desse desenho aqui já foram representadas. Como eu falei anteriormente, na videoaula anterior, nós temos que agora definir um estilo de cotas para a cotagem do isométrico. Essas cotas aqui, elas são feitas com textos que não têm inclinação. Para cotar o isométrico, nós temos que ter uns cotas com textos cuja o texto tenha inclinação com 30 graus positivos ou com 30 graus negativos. Como que nós fazemos para criar esses estilos de textos? Essas cotas com esse estilo de formatação? Nós vemos aqui no nosso Dimension Style novamente, digitamos a letra D de dado, aperta Enter. Nós agora vamos criar um novo estilo. Então vamos aqui na opção Novo. Esse estilo que eu vou chamar agora é cota 30+, ou seja, cota que tem uma inclinação de 30 graus positivos. A opção Start With, nós vamos começar com o estilo Marcelo, porque todas as retificações feitas no estilo Marcelo serão utilizadas nessa cota. Com isso, a gente não vai precisar ajustar questão das linhas, questão do Sinus e Aeron, porque nós já fizemos tudo isso no estilo Marcelo. O que precisamos fazer é vir aqui no menu texto e nós vamos aqui definir um estilo de texto que é 30+, porque ela está no estilo Standard, ou seja, que é uma cota que tem um ângulo de 0 graus. Então nós clicamos aqui nesse quadradinho, lembrando que ele aqui nos dá a opção de texto tanto Standard quanto anotativo. Ratifico que o estilo anotativo é aquele que a gente vai querer ter uma altura de impressão. Então, nesse caso, eu não vou adotar um estilo anotativo, ou seja, o estilo de cota que eu vou criar vai ser a partir do Standard. Vemos aqui no botão New, e aqui eu defino o estilo de texto que nós almejamos. Nesse caso, é o texto 30+. 30+. Vou dar OK. Observe que o estilo de texto 30+, ele foi definido. Nós não vamos ajustar esses fatores aqui. A única que vai ser mexido é o ângulo, porque eu quero que esse texto ele tenha um ângulo de 30 graus positivos. Então, nós vemos aqui, colocamos um estilo de 30 graus, clicamos no botão Aplicar, Fechar. Só que o que acontece? Eu não visualizo aqui elas com a inclinação. Por quê? O estilo não foi pré-definido aqui. Então, para que ele fique com a inclinação de 30 graus, nós clicamos na setinha, clicamos na opção 30+, e eu observo que aqui, ó, a cota ela vai ficar com uma inclinação de 30 graus. Como eu quero que esse estilo ele tenha esse ângulo de 30 graus, eu dou OK. Eu observo que o meu 30+, ele ficou com um ângulo de 30 graus positivos para a direita. Eu tenho que ter também cotas com inclinação de 30 graus para a esquerda, de 30 graus negativos. Então, vamos criar um novo estilo. Esse estilo vai ser o que nós vamos chamar de cota -30. -30. Vamos começar a partir do 30+, vamos continuar. Eu aqui, o que eu vou fazer? Eu aqui agora eu vou ter que definir o estilo 30-, que ele não apareceu. Nós vemos aqui nesse quadradinho, nós vamos aqui na opção Novo aqui. Eu vou criar o estilo 30-, vamos dar OK. E aqui eu vou definir esse ângulo aqui com -30 graus. Observamos na visualização que o nosso texto agora ele vai ter uma inclinação para a esquerda. Clicamos em Aplicar, Fechar. Ele está perguntando se eu quero modificar. Sim. Então, o que acontece? O estilo 30+, que é o positivo, a inclinação está para a direita. Só que esse estilo que nós definimos é o estilo 30-. Então, nós vemos aqui, vamos escolher aqui o estilo 30-,
E nós observamos que a nossa cota agora, ela tem uma inclinação aqui de 30 graus negativos para a esquerda. Vamos dar OK. Com isso aqui, nós finalizamos essa aula de cotagem. Ou seja, nós criamos 3 estilos de cotas diferentes, que é o estilo Marcelo, os estilos de cota 30 mais e 30 menos. Lembrando que o 30 mais e o 30 menos serão utilizados no desenho isométrico, não nesse desenho aqui, que é o desenho das vistas, e nem no desenho 3D. E feito isso aqui, nós deixamos o estilo Marcelo como estilo corrente. Qualquer outra cota que for ser feita, vai ser feita no estilo Marcelo. Quando a gente for fazer a cotagem do isométrico, nós deixamos como corrente ou 30 mais ou 30 menos. Até a nossa próxima videoaula.